Olá, graça e paz. Hoje eu gostaria de trazer um estudo para vocês de uma passagem que eu estava lendo no livro de Enoque, Enoque capítulo 20, e trazer para vocês aqui um paralelo que eu consegui fazer lendo Enoque 20 e alguns versos de Apocalipse. Bom, no livro de Enoque, no capítulo 20, fala sobre 7 arcanjos, tá? Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Suriel, Gabriel e Ramiel. Na Bíblia, a gente encontra dois desses anjos, tá? Que é o anjo Miguel, né? Apocalipse 12, e o anjo Gabriel, que é o anjo que fala com Maria, tá? E também em textos apócrifos, né, que da Igreja Católica, que os evangélicos não acreditam, aparece o anjo Uriel, tá? É, se eu não me engano, em Tobias. Mas esses outros nomes aqui aparecem em Enoque. Então a Igreja Católica tem como oficial esses nomes. Da onde que eles tiraram isso? Enoque, tá bom? Enoque é um texto que faz parte do cânon bíblico da igreja etíope, certo? E estava também contido, né, nos escritos de Qumran, né? Os apóstolos e profetas citam várias passagens de Enoque, inclusive Jesus, né? Quando Jesus Cristo fala do rico e do Lázaro, né, ele está fazendo uma citação de Enoque, certo? Em nenhum lugar da Bíblia tem essa explicação, em Enoque existe essa explicação. Quando Paulo fala sobre a transformação, ele fala também de Enoque. Então, vamos trazer aqui, né, que por um acaso eu pensei assim, e se esses 7 anjos têm a ver com os 7 anjos das 7 trombetas? Então vamos ver aqui se tem alguma coisa a ver mesmo, tá? Diz assim, ó. E havendo aberto o sétimo selo, então Jesus vai lá, né, o cordeiro pega na mão de Deus, né, o rolo, e está selado 7 selos. Aí ele vai abrindo um por um, tá? Quando ele abre o sétimo, aí aparece isso aqui, ó. Fez-se um silêncio no céu por meia hora. As pessoas até brincam, né? Que as mulheres não vão para o céu por causa disso, né? Não tem como mulher ficar em silêncio por meia hora, mas é uma brincadeira só, tá? Só que aí, olha, fala assim, ó, eu vi 7 anjos, João, tá? Que estavam diante de Deus. Esses 7 anjos, então, estavam diante de Deus. Isso aqui indica que eles têm uma alta responsabilidade, tá? Com relação a Deus. Alta responsabilidade diante de Deus, tá? No livro de Enoque fala que esses 7 anjos assistem a Deus também, tá? Enoque também fala isso, certo? Até em Apocalipse mesmo fala sobre Deus e os 7 espíritos, né? Mas não sabemos que essa referência dos 7 espíritos de Deus sejam de fato os anjos, tá? É só uma inferência. Mas aqui está falando de 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas, né? Então, quem deu a eles foi alguém maior, né? Então, possivelmente pode ter sido Jesus ou o próprio Deus, tá? E veio outro anjo, né? Sem ser o dos 7, né? Veio outro e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, tá? Então aparecer ali então no céu 7 anjos. Esses 7 anjos aí recebem de Deus as 7 trombetas. E depois esses 7 anjos recebem também 7 taças, né? A gente sabe disso também. Mas hoje nós vamos fazer uma análise rapidinho aqui só das trombetas mesmo. Então vamos direto aqui quando, quando os 7 anjos começam a trocar suas trombetas, tá bom? Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então vamos ver, os sete de cada desses anjos aqui, vamos ver aqui, ó, o que esse anjo aqui é e vamos ver se existe alguma correlação, tá? Então, o primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra e foi queimado uma terça parte. Queimou-se uma terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então vamos parar por aqui, né? E vamos então fazer aqui uma reflexão, tá? Neste texto, tá? Estamos só aqui então no primeiro anjo aqui, certo? Então o que que diz aí? Que esse anjo, ele toca a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, né?
Saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, e foi queimada uma terça parte das árvores e das ervas verdes foram queimadas. O primeiro anjo aqui diz assim, ó, Uriel, vamos voltar aqui, né? Ficou errado. Aqui, ó. Primeiro texto. E primeira correlação. Tá bom? Então o que diz aqui, ó? Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Bom, pessoal, eu sinceramente eu achei que, no meu ponto de vista, eu achei que existe uma correlação, tá? Né? Uriel, se ele for o primeiro anjo, se Uriel for o primeiro anjo, né, que vai tocar a primeira trombeta, o que acontece? Quando ele toca essa trombeta, o que acontece? Saraiva e fogo misturado com sangue desce à terra, certo? Então, parece que isso aqui está falando sobre calamidades no ecossistema da Terra, certo? Então aqui fala que o primeiro anjo ele vai causar muitos problemas com relação a árvores. Quando a gente pensa em árvore, a gente pensa no quê? No ecossistema, nas florestas, né? Nos plantios. Então, quando fala que Uriel ele preside sobre o clamor e o terror, né? Eu consigo ver aqui uma correlação com esse primeiro anjo de Apocalipse, porque de fato, se as florestas começarem a queimar, né, os plantios, o que vai acontecer? Um grande clamor do homem, né, com relação à comida, com relação ao clima, com relação a muitas dessas coisas, né? Vamos agora para o segundo. O segundo diz assim, ó, o segundo ele chama Rafael, tá? Segundo Enoque. Rafael, ele é um dos santos anjos que preside sobre os espíritos dos homens, né? E aí, ó, vamos ver o que diz sobre o segundo aqui, ó. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte de fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinham no mar e perdeu-se uma terça parte das naus, né? Eu não sei o que é isso. Aqui eu já achei um pouco de dificuldade em encontrar uma correlação, né? Aqui fala que Uriel preside sobre os espíritos dos homens, tá? A gente sabe que o espírito dos homens está relacionado com o processo de respiração, né? E de vida mesmo. Então, essa praga que nós observamos aqui, né? Faladas aqui, ela vai causar problemas também no ecossistema, né? Na fonte da água, na fonte das águas, que praticamente é a fonte da vida, né? Das pessoas, o mar, né? E as fontes das águas. Então eu achei um pouco mais assim, difícil achar uma correlação, mas os outros eu achei uma correlação melhor. Então vamos para os outros. O terceiro, né? Aqui é Raguel. Raguel é um dos santos anjos, qual aflige punição ao mundo e às luminárias, tá? Então vamos ver o terceiro anjo, o que fala sobre ele. Ó, e o terceiro anjo tocou sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, certo? Bom, aqui está falando que ele preside sobre
as luminárias, tá? As luminárias na Bíblia é estrela, sol, lua. Por isso que talvez aqui no Apocalipse está falando que esse anjo ele faz cair da terra uma grande estrela ardente como uma tocha e caiu sobre uma terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E as águas, né? Essa estrela era absinto e todos morreram por causa das águas amargas do absinto, né? Muitos homens morreram. Então, aqui já tem mais claro, né? Uma correlação mais clara é, do terceiro anjo com o Raguel aqui, que preside sobre as luminárias. E aflige punição ao mundo. Olha só, tá vendo que esse anjo aqui, ele ele causa punição ao mundo, né? Olha aqui, ó. Claramente, a punição ao mundo. Punição ao mundo e às luminárias. É um anjo que aflige punição ao mundo e à luminária. Então aqui está falando que o terceiro anjo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que uma estrela caia do céu para punir o mundo, né? Punindo as águas, você pune o mundo. Todas as criaturas do mundo precisam de água, né? Punir o mundo, pune por as águas, né? Beleza. Agora, Miguel. Miguel é o arcanjo, né? Lá, o arcanjo do Apocalipse 20, o arcanjo do Apocalipse, né? 12. Então, ó, ele é o quinto. Uma, duas, três. Aliás, ele é o quarto, né? Quarto. Então, olha lá. O quarto anjo. Só essa parte primeiro. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureçam e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. E aí depois tem um alerta de três ais, né? Agora, olha só que interessante aqui, que eu estava meditando, né? Meditação, tá, gente? Inferência. Miguel, todos nós sabemos que Miguel, ele é o arcanjo de Israel. Onde nós aprendemos isso? Aprendemos lá no livro de Daniel, capítulo 12, tá? Daniel, capítulo 12, aqui ó. Fala que Miguel levanta na tribulação, Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, dos filhos de Israel. Tá falando com Daniel, né? Teu povo é Israel, povo de Daniel. E haverá tempos de angústia. Veja que quando refere-se a Miguel aqui, está falando sobre o quê? Ele presidir sobre a virtude humana, certo? Então, é, sem nenhum tipo de xenofobia, sem nada, os escritos bíblicos, né, apontam que Israel, por meio de Israel, toda a nação, todo mundo seria salvo. Então, quando a Bíblia, né, os livros antigos, sagrados, falam sobre o povo de Israel, ele está falando sobre a virtude humana, que deveria ser preservada mesmo com muito paganismo, mesmo com muitas práticas deturpadas, coisas ruins, né? Então, Miguel preside sobre a virtude humana, comandando as ações, pode estar significando é, o fato de Miguel ser o príncipe de Israel, né? O príncipe do povo de Israel. O anjo da face. Basicamente, Miguel é o anjo da face, né? O anjo do Senhor que ia ali na frente, né? De, de, de Moisés, né? E ele comandava as ações de Israel, né? Essas ações ali envolvia tirar o povo do Egito, um monte de coisa. Então pode haver essa correlação aqui. Miguel ser, de fato, é, está ligado, né, a essas formas de presidência aqui, como menciona. Pelo menos a Bíblia ela dá uma pista que Miguel é o príncipe dos israelitas, né? É o príncipe do exército de Israel, né? Quando um,
Agora de cabeça eu não lembro mais o nome da pessoa, mas ele pergunta: quem é você? Ele fala: eu sou um dos príncipes, né? Do seu povo. Eu sou o príncipe do seu povo, né? Tem um relato assim. Não lembro se é Juízes, né? Se é Josué, uma coisa assim. Eu acho que é Juízes. Então vamos voltar lá, né? No Apocalipse. Então aqui está falando que o quarto anjo toca a sua trombeta e o que acontece? Ele fere o sol, a lua e as estrelas. Quando eu leio isso aqui neste contexto de Apocalipse, né? Sol, lua e estrela, me vem na mente Apocalipse 12, tá? Qual que é a mensagem de Apocalipse 12? Eu vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, olha aqui, sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Sacaram aqui? Ó, vou voltar lá. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, certo? Sol, lua e estrela. Na Bíblia, quando relaciona essas três coisas, sol, lua e estrela, você vai ter que pegar o que que significa isso. O que que significa sol, lua e estrela na Bíblia? O que que significa? É, eu acho que é aqui, ó, a partir daqui, ó. Não é mais ainda, né? Aqui, ó. José teve um sonho, né? Ele explica esse sonho. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Disse-lhes ao seu irmão, né? Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos amontoando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho, tá? Aí os irmãos ficaram bravos com ele, né? Porque estava falando o seguinte: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras será domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiamos por seus sonhos e por suas palavras. Aí, olha só, presta atenção, agora que vai chegar. Teve José outro sonho e contou aos seus irmãos. Eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 12 estrelas se inclinavam a mim. 11, né? Sol, lua, estrela inclinava a mim. Presta atenção de como que Jacó interpretou esse sonho. E contou ao seu pai e aos seus irmãos. Repreendeu seu pai e disse-lhes: que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então o sonho de Israel aqui, né, o sonho de José aqui foi interpretado por Jacó, né? O sol representa Jacó. A lua representa a mãe de José, né? As esposas, as quatro esposas, né? De Jacó. Porque Jacó teve quatro esposas, né? Duas esposas e duas concubinas. E as quatro esposas representam as quatro fases da lua, né? A lua tem quatro fases, né? A gente sabe disso. Então a lua representa as quatro esposas de Jacó.
O sol representa Jacó. E as 12 estrelas representam os 12 filhos de Jacó, ou seja, Israel, tá? Então, quando a gente vem lá no livro de Gênesis e vê isso, depois vai lá no livro de Apocalipse e vê isso, eu não tem como eu não fazer essa correlação. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, certo? Como lá em Apocalipse 12 fala também da mulher, né? Vamos voltar lá de novo, Apocalipse 12, para ficar bem claro aonde que eu estou querendo chegar aqui com vocês, né? Ó, Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então essa mulher aqui é Israel. Essa mulher, ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com a ânsia de dar à luz, né? Então, essa mulher dá à luz a quem? A Jesus. Israel gera Jesus, né? A salvação vem dos judeus, né? Os judeus, como nação, produziu o Messias. Então, eles são essa mulher, né? E viu-se o sinal da grande serpente, que é o diabo, né? E aí, ó, e deu à luz a mulher o homem, que há de reger todas as nações, Jesus, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para seu trono. Quer dizer, quando Jesus Cristo ele morre, né? O que acontece com ele? Ele é levado aos céus, fica no trono junto com Deus no seu trono, senta no trono do Pai, né? E fica esperando ali. Então isso é Jesus. Jesus, nação de Israel, o diabo. É isso que está falando aqui. Então quando a gente pega aquele texto de Apocalipse, eu não consigo pensar outra coisa a não ser que o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida uma terça parte de Israel, tá? Eu não consigo entender que isso aqui seja geral. Eu entendo que, já que Miguel é o anjo que está encarregado de Israel, certo? Como falou aqui, ó, da virtude da humanidade, ele é o príncipe de Israel, igual Daniel fala. Eu creio que quando o Apocalipse fala sobre o quarto anjo tocar sua trombeta e um terço dos israelitas sofrerem, eu creio exatamente que isso vai acontecer de fato na tribulação. Quando ele vai separar, né, o profeta, aí já é o profeta Oséias, né, fala sobre isso, né? O, o, o povo de Israel ser joerado, né? Joerado. Aí eu acho que o profeta Ezequiel fala, né? Uma terça parte vai. É a mesma parte, né? É a mesma filosofia de pensamento, né? Quando você vai ver lá, o profeta fala uma terça parte. Ezequiel, ó, uma terça parte queimará no fogo e no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e ferir-se-á com a faca e ao redor dela, e a outra terça parte espalhará o vento, porque desembainhei a espada atrás deles, né? Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e a outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, e a outra terça parte espalharei todos os ventos, e desembiarei a espada atrás deles, né? Todos os ventos aqui é quando a nação de Israel ela é espalhada aos mundos, né? Ao mundo, aliás, né? A dispersão do povo judeu. Então essa parte aqui, eu ainda não tenho assim a noção exata do que significa não. Pode significar três fases de Israel, né? É, três eventos que aconteceriam importantes com Israel, ou outras coisas também. Eu ainda não tenho como afirmar. E juntamente com ele preparará uma oferta de alimento e todas as manhãs a sexta parte, ah não, isso aqui já é outra coisa, né? Então, bom, e tem outros textos também que agora eu não vou estar mostrando, mas traz essa referência aí de terça parte. O que importa para nós aqui, neste caso, é essa parte, cadê?
onde nós estávamos. Apocalipse, quarta trombeta. Vamos lá, né? Acho que perdi a referência aqui. Apocalipse, capítulo 7, né? Capítulo 8. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido uma terça parte. Bom, Israel vai ser, de fato, Israel vai acontecer isso com Israel, tá? Na tribulação, Israel vai sofrer muito. Então pode ser que se refira-se a isso. Depois fala dos ais, né? Como que eu sei tudo isso? Juntando as informações. Aqui falando que uma terça parte vai escurecer, né? Do sol, da lua, das estrelas. Depois fala que Daniel lá fala que se levantará na tribulação Miguel, né? Para salvar os escolhidos. Então uma terça parte vai ser salva. Isso aí, tem um texto bíblico aí nos profetas que fala isso. Uma terça parte será preservada. Agora, eu não vou ficar muito nisso não, porque tem os outros anjos, né, que a gente tem que ver. Um dia talvez eu possa fazer um estudo só sobre isso. Ó, e o quinto anjo tocou sua trombeta, e eu vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo, tá? Então, esse quinto anjo aqui, olha só, ele toca a trombeta, certo? E aí, Satanás recebe a chave do abismo, o abismo que do poço é a prisão dos anjos, que pecaram dos dias de Noé. Agora vamos ver aqui a descrição do que esse quinto anjo, Suriel, ele é responsável. Olha só que interessante, cara. Isso eu achei muito interessante. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Certo? Ele preside sobre os espíritos que transgridem, tá? Aqui fala espírito dos filhos dos homens, mas nós sabemos também que os Néfilins, né, também são filhos de homens, né, até certo ponto. São filhos de anjos e de mulheres, né. Então ali a eles herdam também ali a genética humana, certo? E aqui nesse capítulo fala sobre o poço do abismo, né, que vai ser aberto. E aí vai sair um monte de criatura dentro desse poço do abismo. E vários espíritos, né? Como gafanhotos, tá? Esses espíritos aqui podem ser os anjos presos, como também podem ser os espíritos dos Néfilins, né? Isso aí para um outro vídeo, para entrar em detalhe. Mas é interessante essa descrição que fala aqui, né? Ele preside sobre os espíritos, né? Que transgridem, tá? Esse é o ponto aqui, ó, que transgridem. É importante falar isso, que transgridem. Presidir sobre, pode ser que seja Suriel, o anjo guardião do poço do abismo. Então, quando o anjo que caiu do céu, que é Satanás, recebe a chave, né? Olha, eu vi uma estrela que caiu do céu, foi lhe dada a chave do poço. Quem deu essa chave para ele? Pode ser que seja Suriel. Suriel, o arcanjo, entrega a chave de Satanás, porque ele é o guarda que vigia o poço do abismo para ninguém sair, ninguém entrar, tá? É uma coisa que eu fiz aqui, uma reflexão, tá bom? É tudo especulativo isso aqui que eu tô falando. Depois, Gabriel, tá? Gabriel é o mesmo que fala com Maria, né? Um dos santos anjos, qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Então ele preside sobre o terceiro céus, né? O presidente do terceiro céus do paraíso, como Paulo fala. E também sobre os serafins e sobre os querubins. Ele está acima dos querubins e serafins. Ele preside sobre estes, né? Aí vamos ver aqui, ó. Aqui vai falar um monte de coisa, tá, gente? Um monte de coisa, né? Vai falar de Abaddon, que é possivelmente Zamias e Azaziel. Falar um monte de coisa. E nós vamos agora, depois vocês podem pegar com calma e ler aí e tentar ver se tem alguma coisa que vocês entendem também e tal. Mas vamos agora para a sexta, né? Para a quinta, aliás. Para a sexta, né? Sexto anjo, ó, tá? Depois que aconteceu tudo aquilo ali, passou um ai, tá? Isso é um ai. Passado aí um ai. Quer dizer, quando o poço do abismo se abre, o Abaddon, né, o Zaziel e o Samiasa sai de lá, junto com os espíritos maus em prisão, começa a grande tribulação de fato. Por isso que o mundo escurece. Vai ser como antes do dilúvio, tá? De novo, o mundo. Aí esse é o primeiro ai, tá? Esse é o primeiro ai, a soltura dos anjos.
né? Suriel vai soltar os anjos. Vai dar a chave para o diabo soltar, né? E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, olha só. Qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: soltai os quatro anjos que estão presos junto ao grande Eufrates. Bom, olha que legal, pessoal. Isso aqui eu fiquei, assim, sinceramente, pensando, achei fantástico, tá? Eu achei isso fantástico. Suriel, Suriel não, gente. Gabriel é o anjo que preside sobre os outros anjos, tá? Ele é um arcanjo que preside sobre o paraíso de Deus, né? Sobre os serafins e sobre os querubins, tá? E aqui no sexto anjo, olha só o que fala sobre ele. Que esse anjo, ele tinha autoridade para desatar anjos que estavam presos no rio Eufrates. Os quatro anjos, né? Só que esses quatro anjos não são quatro anjos literais. Porque quando você continua lendo, você vai ver aqui, ó. E foram soltos quatro anjos, que estavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, primeiro, parece que está falando do julgamento de Israel, né? Quando fala Miguel. Depois fala sobre a soltura dos anjos presos, né? E os espíritos de Néfilins presos no Terron. E depois fala de um terço de morte que haverá, que isso aí é testificado em outros textos também, nas taças, que vai ter um terço de morte mesmo literal da humanidade na tribulação. Um terço da humanidade vai morrer, com vários tipos de coisas, né? Inclusive pragas. E não sei se vocês sabem, na nação de Israel, passava um anjo chamado Destruidor lá, que ele matava todo mundo quando o povo estava em pecado, né? O anjo da praga, né? Ele passava e o pessoal morria, né? Morria com várias moléstias, doença. E aqui está falando que os quatro anjos serão soltos para causar exatamente a morte de um terço da humanidade. Isso aqui testemunha com a outra parte da Bíblia que fala, não é, a referência não está certa aqui, que fala sobre um terço dos homens serem mortos na terra, tá? É lá nas taças, não vamos entrar na taça hoje. Agora só, os quatro anjos, na verdade, olha só, e o número dos exércitos dos cavalos. Então aqui não significa quatro anjos literalmente, são quatro grupos de anjos que somam 200 milhões. E eu vi o número deles. Aí fala uma descrição aqui que são como cavalos, né, que estão preparados. O cavalo é guerra, gente, guerra, luta, tá? Leão, né? Leão porque fala também que cabeça de cavalo, não, cabeça de leão, né? Aqui, ó, cabeça de leão. Então são cavalos com cabeça de leão, né? E na boca deles, ó, enxofre, tá? Eles usam coraça jacinto, tá? Cor jacinto. Depois vocês pesquisam aí. E como cabeça de leão, e suas bocas saem fogo e fumaça e enxofre. Se você pegar essa referência de fogo, fumaça e enxofre, vocês vão ver também no Apocalipse da praga que vai matar um terço da humanidade, fogo, fumaça e enxofre, tá? Aqui, ó, ó, por essas três foi morta um terço da humanidade, dos homens, né? Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, tá? Então a cauda deles também causa um dano como serpente. Eu não sei exatamente ainda o significado disso, tá? Exatamente. Mas eu vou explicar para vocês o meu entendimento macro disso aqui, tá? Não micro, mas macro. Eu entendo que esse anjo aqui, ele é o responsável, Gabriel, por trazer os anjos que vão lutar na guerra do Armagedon, entendeu? E vai destruir o pessoal do anticristo, que receberam a marca da besta, o pessoal que perseguiu os cristãos, que perseguiu os judeus. Eu entendo que está falando disso. Por que eu entendo isso? Pelo esse contexto aqui, olha. Esse exército aqui não pode ser compreendido, esse exército de leões aqui, cabeça de leões, né, cavalos, não pode ser confundido
com os gafanhotos lá de cima, que são demônios, entendeu? Não pode. Ali do Terron sai demônios, né? E o Abaddon, o destruidor. Aqui nessa outra visão já é outra coisa. Já é o sexto anjo, que no caso aqui em Enoque parece que se trata de Gabriel, que ele preside sobre os querubins e os serafins. E ele vai soltar os 4 anjos que estão presos. Ou seja, estar presos pode representar que eles não têm autoridade para causar julgamento até na hora que Deus queira. Entendeu? Por isso que eles estão presos. Eles até gostariam de fazer, mas não fazem nada porque Deus não deu a ordem. Quando Deus dá a ordem, quando Gabriel ele vai tocar sua trombeta. Então esses 4 anjos aqui, que na verdade pode ser 4 subgenerais, né, abaixo de Gabriel, eles vão lá e vão chamar as hordas de outros 200 milhões de, como diz aí, né, 200 milhões de anjos para vir causar um monte de peleja aqui no mundo, certo? Na época da tribulação, que já começou a tribulação. A tribulação já começou, né? Tudo aqui é testemunhado na tribulação. Por que eu acho que isso aqui são bons? Tem gente que acha que são ruins, né? Mas por que eu acho que são bons? Que não são como os demônios lá que saem do poço do abismo. Por essas 3 pragas, né? Fogo, enxofre e fumaça, foram mortos uma terça parte dos homens. Pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que sai da boca dos cavalos. Sair da boca na Bíblia fala que Jesus Cristo tem uma longa espada enfiada saindo da sua boca. É a palavra de julgamento, né? Palavras na Bíblia têm ação, então ações de julgamento. E aí, ó, por quê? Por que que eles não são ruins? Ó, e os outros homens, que outros homens, tá? Os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas mãos, das suas obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, tá vendo? Então, ó, essa praga aqui, ó, isso aqui que acontece é contra os homens maus, né? Mas mesmo assim ainda sobra mais ainda homem mau ainda, tá? Que esses homens maus, olha, eles não se arrependeram de suas obras, de adorarem os demônios, ídolos de ouro, prata e bronze, de madeira, nem pode ver nem nada, né? E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem de seus frutos. Então, primeiramente, parece que na tribulação, no período da tribulação, aqui ainda não é Armagedon, tá? Embora esses 200 milhões podem ser usados, né, com Cristo ali na destruição, mas aqui ainda é no período da tribulação que vai morrer um terço da humanidade, segundo a Bíblia. Então eles vão causar mal para um terço da humanidade, tá? Vai morrer. Só que ainda assim vai ter muita gente ainda ruim que vai sobrar, né? Possivelmente pode até ser a turma lá do anticristo, tá bom? Agora vamos, aqui é interessante que dentro do próximo capítulo não fala mais sobre o 7º anjo. Não fala. Aqui vai estar falando do anjo forte que deu uma mensagem para João, ele teve que comer, na sua boca era doce, mas no seu ventre era amargo, né? Depois fala sobre a cana que foi dada para João medir o templo, o átrio do templo, né? Fala das 2 testemunhas, a pregação das 2 testemunhas, né? E tudo aí faz parte do segundo ai, né? O segundo ai ainda está com Gabriel aqui, ó. Um terço dos humanos morrerem, aparecerem as 2 testemunhas e ser medido o templo, né? O que é medir o templo, né? Tá ligado com os adoradores de Deus, tanto cristãos como judeus, tá? Então alguma coisa que acontece ali, né? Possivelmente Apocalipse capítulo 7 dá um vislumbre sobre isso, que está falando ali sobre selar os eleitos, né? Dos 144 mil, depois também vai sair a grande multidão da tribulação. Então pode ser que esteja referindo-se a isso, né? E fala das 2 testemunhas, né? Que eu entendo hoje ainda como sendo os judeus convertidos a Cristo, né? E os cristãos, as 2 testemunhas, as 2 casas de Israel, que vão pregar, né, em Jerusalém e vão ser mortos. E aí fala que o segundo ai passou, mas o terceiro ai virá. Aí sim, agora fala, o 7º anjo tocou sua trombeta e houve grandes vozes que diziam, né, houve no céu grandes vozes. O reino do mundo
vier a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, né? De Deus e de Cristo. E ele reinará para sempre. Deus e Cristo reinará para sempre no reino do mundo. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus tronos e adoraram a Deus, dizendo, presta atenção, agora é interessante: graças damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Agora presta atenção sobre o sétimo que toca a sétima trombeta. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos e aos que temem o seu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Certo? Então a arca da aliança é aberta ali, há trovões, vozes, terremoto e uma grande saraiva, né? A arca da aliança, aliás, ela é vista no céu, né? Que ela representa exatamente o pacto de Deus com a humanidade, né? De trazer Deus para dentro de nós. E isso aí vai acontecer. Agora, se vocês perceberam que aqui na sexta trombeta está relacionado ao tempo dos mortos serem julgados e o tempo dos mortos, profetas, santos receberem o galardão, aqui está falando da ressurreição. E Paulo concorda com isso quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a trombeta. No momento, num abrir e fechar dos olhos, na última trombeta, que é a trombeta de Ramiel, tá? Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, a sétima trombeta fala da ressurreição, o prêmio para os justos. E aí, o que a gente lê aqui? O que a gente lê aqui em Enoque? Presta atenção, se não é fantástico isso aqui. Para mim isso aqui é fantástico, isso aqui eu me emociono. Minha alma enche de alegria em Deus, sabe? Quando eu leio uma coisa dessa e faço essas conexões, né? Olha aqui, Ramiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir os ressuscitados. Não. Fala a verdade, pessoal. Fala a verdade. Isso aqui não é fantástico? Isso não é fantástico? Se isso aqui não for fantástico para você, eu não sei mais o que pode ser fantástico. Porque Ramiel é incumbido de presidir os ressuscitados, ou cuidar dos ressuscitados, ou tocar a trombeta. Por quê? Porque Paulo falou que a última trombeta soará. A última trombeta, não estão 7? A última. E ele fala que os mortos serão ressuscitados. E o livro de Enoque diz que Ramiel é o arcanjo responsável pela ressurreição. Ou pelo menos por tocar a trombeta da ressurreição. Então, gente, esse estudo aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui é lindo. É maravilhoso. Isso aqui é música para os meus ouvidos. Isso aqui é música para os meus ouvidos. Aqui, ó. Porque o Senhor Jesus, né, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Quer dizer, Jesus, não significa que Jesus vai estar com a voz do arcanjo, ele vai descer com seu arcanjo, né? Ramiel. E aí, esse Ramiel vai tocar a trombeta, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens, encontraremos o Senhor nos ares, né? Se você for lá no livro de Mateus, capítulo 24, 31,
Lá diz exatamente essa sequência, né? Jesus fala tudo isso, enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta. A Jesus falando, e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, ou chofar, né? Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade dos céus, tá? Então é isso, tá vendo? É isso. Jesus, ele manda os anjos, né, a recolher pessoas. Aí que vai ter a ressurreição dos mortos, né? Aí que vai ter a ressurreição dos mortos. Nesse ponto aí, Jesus vindo e mandando os anjos recolher as pessoas. Olha lá, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Parece que quando o Apocalipse fala que cada anjo desse recebe uma trombeta, tá vendo? Ó? Essa trombeta representa a autoridade de Deus, tá? Dos anjos fazer as coisas. Cada trombeta aqui, chofar, né? É Deus dando aos esses arquianjos aqui, esses 7 arquianjos, uma característica que vai estar de acordo com o- as, os 7 julgamentos dele, né? Que ele vai cumprir no mundo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse estudo aí. Fantástico, estudo fantástico. Aqui, ó, é Enoque, capítulo 20, tá? Livro de Enoque, capítulo 20. Quem quiser esse aqui, entre no grupo aí do Telegram, do WhatsApp, que eu mando para vocês, tá? Esse arquivo aqui, para vocês lerem, tá? E vocês podem também fazer aí a conexão, né? Conexões, como eu fiz aí. Se vocês gostaram do estudo, dá o like, se inscreva, compartilhe. Não deixe de nos ajudar aí para que essa mensagem possa também chegar a outras pessoas, tá bom? Graça e paz.